A Copa do Mundo deveria ser aquele único lugar onde todo mundo aparece, canta, discute tática e esquece o resto do planeta por 90 minutos. Mas, na realidade, nunca funciona bem assim. Como você sabe, muita coisa está acontecendo no mundo agora. Algumas coisas realmente tristes e sérias estão acontecendo. E quando coisas assim acontecem, tudo é afetado, até o futebol. Veja bem, a Copa do Mundo deveria ser uma enorme celebração. É onde o mundo inteiro se reúne. Mas quando há tensão global e caos, o futebol também sofre. Partidas são canceladas, seleções desistem. Até mesmo algumas nações que estão diretamente envolvidas nesses conflitos precisam dar um passo para trás. E a razão é muito simples. Quando há caos, é difícil se concentrar no jogo. Agora, os Estados Unidos são co-anfitriões da Copa do Mundo de 2026, mas estão fazendo isso em um momento bastante complicado em casa. Preocupações com segurança pública, divisão política, debates sobre imigração e preocupações com violência armada. Tudo isso são questões que ficam ao fundo da vida cotidiana dos americanos. Mas, quando esse país cedia algo tão gigantesco quanto a Copa do Mundo, esses problemas de fundo se tornam problemas para todo mundo. Porque lembre-se, a Copa do Mundo não é apenas um torneio de futebol. É um dos maiores eventos globais do planeta. Milhões de torcedores viajam, as cidades organizam grandes celebrações e os governos precisam garantir que tudo corra bem. Então, a situação dentro do país anfitrião sempre afeta a forma como o torneio é sentido. Talvez seja por isso que houve uma vibração tão boa em torno da Copa do Mundo de 2010 na África do Sul. Muita gente imagina que o maior risco para um grande evento seria algum incidente dramático. Mas, muitas vezes, os problemas reais são muito mais simples. Pense em algo tão básico quanto se atrasar na preparação para a Copa do Mundo. Segundo alguns relatos, as cidades sede nos Estados Unidos estão preocupadas com atrasos no financiamento federal que esperavam para o planejamento de segurança. Quando isso acontece, as cidades não recebem o dinheiro quando esperavam, e quando as cidades ainda não têm o dinheiro, o planejamento desacelera. Agora, isso pode soar como um problema técnico, mas na verdade afeta a experiência do torcedor de uma forma muito real. Pense nas coisas que as pessoas adoram durante uma Copa do Mundo e que nem sequer estão dentro do estádio. Os enormes festivais de torcedores, os telões gigantes, onde milhares de pessoas assistem aos jogos juntas, os shows ao ar livre, os mercados de comida e as grandes comemorações públicas. Esses eventos são divertidos, mas também são extremamente caros para garantir segurança. E segurança é uma questão enorme quando as pessoas falam dos Estados Unidos. Porque é difícil falar dos Estados Unidos sem falar de violência armada. Este é um tema sensível, mas é algo em que os visitantes precisam pensar. Torcedores que viajam da Europa, Ásia e América do Sul ouvem falar disso nas notícias, mas agora isso passa a fazer parte da conversa porque eles estão viajando para os Estados Unidos. Quer dizer, olhe para os terríveis acontecimentos que ocorreram recentemente em Austin, Texas. Quando você está sediando um evento que reúne uma enorme multidão internacional em um só lugar, as autoridades precisam prestar muita atenção. Depois há outro desafio que continua aparecendo, e esse desafio são os drones. Os drones ficaram mais baratos, mais fáceis de usar e muito mais comuns. Agora, na maior parte do tempo, eles são inofensivos. As pessoas os usam para fotografia ou vídeo, mas em um grande evento global, essas coisas criam problemas de segurança. Por causa disso, os governos estão investindo em tecnologia que pode detectar e impedir drones não autorizados perto de estádios ou grandes aglomerações. Então, em 2026, parte do planejamento de segurança não será apenas sobre as pessoas, também será sobre o céu acima dos estádios. Você já sabe que algum cara, provavelmente Ferran Torres, vai isolar o pênalti dele e talvez acerte um drone. Todas essas coisas criam um desafio muito interessante para os Estados Unidos, porque o país é enorme e muito descentralizado.
Cidades, estados e agências federais têm seus próprios papéis e responsabilidades. Desculpe o trocadilho, mas este é um país que está bem longe de estar unido. Enquanto isso, a Copa do Mundo é um evento global, muito centralizado, que exige que todos se coordenem perfeitamente. Então, a grande pergunta para os Estados Unidos é: eles conseguem sediar esse torneio com segurança? Agora, os Estados Unidos têm seus próprios problemas, mas o próximo país sede, o México, também tem uma cidade sede para a próxima Copa do Mundo. Fica muito perto da cidade do México. Os próximos jogos, obviamente, estão preocupados com os próximos jogos na cidade do México. Para eles, o desafio parece um pouco diferente. O México vai sediar partidas da Copa do Mundo em Guadalajara, Monterrey e Cidade do México. E o torneio, na verdade, começará na Cidade do México, com o México jogando contra a África do Sul. Uma pequena lembrança de uma das minhas Copas do Mundo favoritas, a Copa do Mundo de 2010. Agora, em comparação com os Estados Unidos, o México vai sediar menos partidas, mas sua reputação é julgada de forma muito dura. Isso acontece porque há muitas manchetes globais sobre o cartel. E, uma vez que essas histórias ficam na mente das pessoas, elas passam a fazer parte da forma como o país é visto. Quer dizer, as pessoas estereotipam o México o tempo todo. Quando você ouve o nome do país, ou é tacos, ou cartel e drogas. Isso realmente não é justo com eles. E agora, porque estão sediando a Copa do Mundo, a violência dos cartéis já não é apenas uma questão de fundo. As autoridades mexicanas já vêm falando sobre aumentar a segurança em cidades como Guadalajara e Monterrey para as próximas partidas relacionadas à Copa do Mundo. Tanto a FIFA quanto o governo mexicano entendem que o verdadeiro teste de sediar não é apenas a segurança dentro do estádio, porque a Copa do Mundo não se resume apenas a proteger um estádio de futebol por 2 horas. Trata-se de proteger toda a jornada que os torcedores e as equipes fazem. Você precisa administrar transporte, viagens e movimentação de multidões em várias grandes cidades. Então, mesmo que os jogos aconteçam perfeitamente, a experiência cultural ao redor deles pode parecer limitada se os procedimentos corretos não forem colocados em prática. Isso leva a outra questão que é mais difícil de medir, mas ainda importante, e essa questão é a percepção. Quando se fala constantemente de um país anfitrião em termos de perigo, a história do torneio muda. Em vez de o mundo dizer que o México está recebendo todo mundo de braços abertos, a conversa passa a ser que o México precisa provar que consegue sediar com segurança. Esse é um tom muito diferente. Agora, se o México está lidando com um problema de confiança, a situação no Oriente Médio levanta algo ainda mais disruptivo. O que está acontecendo no Oriente Médio por causa dos Estados Unidos é um grande exemplo de como a política global pode, de repente, se tornar parte da história de uma Copa do Mundo. O exemplo mais claro é o Irã e os Estados Unidos. O Irã já se classificou para a Copa do Mundo de 2026 pelas eliminatórias asiáticas. Os Estados Unidos, como um dos países sede, se classificam automaticamente. Então, as duas equipes estarão nos playoffs. Mas o problema não é essas duas equipes jogarem a mesma competição. O problema é a relação extremamente tensa entre os dois países fora do futebol. As coisas pioraram tanto que houve relatos sobre a possibilidade de o Irã não participar das partidas disputadas nos Estados Unidos. Vários relatos da imprensa disseram que pessoas dentro da liderança do futebol iraniano haviam expressado dúvidas sobre viajar para os Estados Unidos por causa dos conflitos atuais entre os dois países. Agora, as relações diplomáticas entre essas duas nações já estavam tensas há décadas, mas tudo piorou muito. E quando você coloca a situação política ao lado de um evento global como a Copa do Mundo, isso cria perguntas reais, porque a Copa do Mundo é cuidadosamente planejada com anos de antecedência. Você tem as equipes colocadas em grupos, os estádios reservados, os ingressos vendidos. Se uma equipe que já se classificou de repente não puder participar
Isso cria um enorme problema para toda a estrutura do torneio. Então, até mesmo a possibilidade de uma equipe desistir cria incerteza. A segunda questão é o planejamento de segurança. Sempre que as tensões internacionais aumentam, os responsáveis pela segurança imediatamente começam a analisar riscos potenciais em torno de grandes eventos. A Copa do Mundo reúne multidões imensas, mídia internacional e torcedores do mundo inteiro. Por causa disso, as autoridades precisam se tornar ainda mais cautelosas. A segurança provavelmente vai ficar mais visível. Pode haver triagens mais rígidas ao redor dos estádios, monitoramento mais intenso das fanzones e respostas mais rápidas a qualquer coisa que pareça fora do lugar. Depois, há a questão das viagens dos torcedores e dos vistos. Isso é algo em que muita gente nem sempre pensa, mas tem um impacto enorme na atmosfera da Copa do Mundo. Quando um país cedia um torneio, os torcedores de todas as nações deveriam poder viajar e apoiar suas equipes. Mas as políticas de imigração nos Estados Unidos neste momento e as restrições de visto podem facilmente tornar esse processo super complicado. Os iranianos, por exemplo, já tiveram dificuldades para conseguir vistos para entrar nos Estados Unidos. Isso aconteceu com eles até mesmo antes da Copa do Mundo. E agora, eu imagino que a situação vai ficar ainda mais intensa por causa da tensão global entre os Estados Unidos e o Irã, porque o futebol nunca é só sobre os 22 caras em campo. Também é sobre os símbolos em torno da partida, a bandeira, os hinos nacionais, a forma como os países se apresentam ao mundo. Quando milhões de pessoas assistem ao torneio, essas imagens moldam a percepção global. Se a participação do Irã se tornar incerta por causa de tensões políticas, o país pode ser retratado internacionalmente como isolado ou instável, mesmo que os torcedores e jogadores iranianos comuns não tenham nada a ver com a decisão política. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos, como nação anfitriã, podem ser vistos de maneira incrivelmente negativa, não apenas por causa do que estão fazendo no cenário internacional, mas também por todos os problemas que estão enfrentando internamente. O esporte tem uma maneira de comprimir questões políticas complicadas em imagens simples que as pessoas lembram. E, quando se trata especificamente dos Estados Unidos e do Irã, há uma camada histórica importante nessa história. Eles já haviam disputado uma das partidas mais politicamente carregadas da história da Copa do Mundo, na Copa do Mundo de 1998. Eles se enfrentaram na fase de grupos. E por causa da longa tensão política entre os dois países, aquela partida foi vista como mais do que apenas um jogo de futebol. Antes do apito inicial, os jogadores iranianos deram flores aos jogadores americanos, e as duas equipes até posaram para uma foto conjunta. A partida em si foi competitiva, mas também foi lembrada como um raro momento de esportividade e diplomacia simbólica. Essa história ainda molda a forma como as pessoas pensam sobre qualquer possível encontro entre as duas equipes. Alguns veem isto como uma oportunidade para o futebol unir as pessoas. Outros veem isso como uma rivalidade política que reflete tensões mais profundas. E alguns acreditam que isso pode se tornar um momento de protesto ou expressão política. Quero dizer, se Irã e Estados Unidos se enfrentarem, isso vai ser coberto em todo lugar, porque o futebol e outros grandes eventos esportivos, como as Olimpíadas, sempre se tornam um palco onde a política global pode se desenrolar. E quando você olha para as tensões em torno do torneio de 2026, isso é simplesmente mais um lembrete de que a Copa do Mundo é mais do que uma competição de futebol. Ela também é um espelho do mundo, no momento em que é disputada. Toda vez que o mundo parece instável, fica difícil organizar esses eventos gigantescos. A Copa do Mundo significa que todo mundo está viajando. Você tem torcedores, jogadores, mídia. Se voos estão sendo cancelados, como até o meu voo foi cancelado recentemente por causa dos problemas no Oriente Médio, então isso mostra o tamanho que o problema pode ter. E quando as
Pessoas nem sequer conseguem viajar com segurança, como o torneio pode transcorrer sem problemas? Em tempos sombrios, o futebol deveria ser algo que une as pessoas, deveria trazer alegria, a menos que você tenha que ver o Garnacho jogar. Mas, normalmente, ele dá às pessoas algo para sorrir, quando o mundo parece pesado. E é por isso que muita gente está preocupada. A Copa do Mundo é gigantesca, não é apenas mais um torneio. É algo especial, que só acontece a cada 4 anos. Para muitos jogadores, vai ser a última, como Messi e Cristiano Ronaldo. Momentos assim são históricos, e você não quer que esses momentos sejam ofuscados por problemas globais. Mas no fim das contas, o futebol não vive dentro de uma bolha. Ele está conectado ao mundo real, está conectado a pessoas reais. E quando o mundo está sofrendo, o jogo que amamos também sente isso. Eu só espero que, de alguma forma, o futebol ainda consiga fazer o que sempre faz, que é unir as pessoas mesmo quando todo o resto parece dividido. Se você gostou deste vídeo, tenho certeza de que também vai adorar este aqui. Dá uma olhada nele bem aqui.